sejam bem-vindos a mais um Papo de Marketing. E hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial, um tema que a gente escuta tanto falar e fica se perguntando como a gente coloca isso em prática. Para responder essa pergunta, nós temos aqui dois especialistas, os administradores Rita Lima e Luiz Henrique Silva, que vão falar com a gente, que eles fazem parte da comissão de marketing, e explicar esse termo que a gente usa para tanta coisa, mas que é preciso ter um pouquinho mais de profundidade para saber como aplicá-lo no nosso dia a dia. Rita, Luiz, sejam muito bem-vindos. Obrigada, Érica. O prazer é meu estar aqui com você, né? Depois de tanto tempo aí longe, te ver novamente, então o prazer é todo meu. Muito obrigada. Olá, Érica. Olá, administradora, professora Rita. Sejam muito bem-vindos aí os administradores, participantes, ouvintes e telespectadores do nosso evento de marketing aqui. Espero que seja um momento maravilhoso, que possamos trocar muitas informações aqui sobre esse assunto que é tão presente hoje no nosso mercado e na nossa vida também. Que seja um papo maravilhoso e enriquecedor. Verdade. Bom, como eu já falei no início, é um tema que está no nosso dia a dia, mas eu pergunto para vocês, o que a gente pode ressaltar como acontecimentos, instrumentos que mostrem, né, a inteligência artificial no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano? Bom, a inteligência artificial, ela a gente pegando um apanhado de entendimento inicial sobre essa ferramenta hoje, que é tão importante dentro do desenvolvimento aí, não só da nossa vida social, mas das empresas como um todo, a gente faz o processo de automação ou transformação tecnológica de procedimentos dentro dos nossos procedimentos, tanto sociais quanto profissionais, de uma forma que cada vez mais as máquinas estão participando desse processo. Então, a gente hoje tem procedimentos que são realizados pelas empresas e por nós também no nosso dia a dia, que se a gente pensar tempos atrás, são procedimentos que eram realizados justamente por pessoas, né? Por seres humanos que desenvolviam esse processo todo dentro do mundo que a gente vive. Então, quando a gente fala nesse processo da inteligência artificial entrando no mercado, e vamos puxar agora um pouco mais para o mercado, a gente tem uma série de procedimentos que hoje são extremamente importantes para a gente realizar. E se a gente pegar a questão das gerações, por exemplo, a geração Z ou a geração alfa que a gente tem atualmente, que já está num processo de mudança para novas gerações, mas que é a geração mais tecnológica que a gente tem hoje no mercado, praticamente muitas coisas do que eles realizam, se a gente pensar tempos atrás, eram realizados por seres humanos e hoje eles não vivem sem na realização da inteligência artificial. Então, procedimentos, por exemplo, vamos pensar em ônibus, né? Hoje em dia, a gente tem a automação do processo, por exemplo, do trocador, aquele profissional que ficava ali recebendo dinheiro, e hoje em dia a gente tem no ônibus entrando ali, você passa só o cartão e consegue sentar. Se a gente pensar no mundo como um todo, a gente já tem, por exemplo, os veículos que têm os controles de direção. Então, por exemplo, existem estudos já realizados na Europa que mostram veículos que não têm motorista, que eles recebem uma rota e já fazem um encaminhamento para o local onde essa rota coloca como destino. Claro, ainda não é uma atividade realizada com frequência no cotidiano já das pessoas, né, nos países, mas já é um estudo que pode ser realizado. Se a gente parar para pensar que uma série de procedimentos hoje, principalmente em empresas, são realizados por máquinas ao invés de serem realizados por seres humanos. Existem vários assuntos que você consegue buscar na internet, e interessante que um deles fez um comparativo muito legal, que eu achei muito interessante, que é justamente o de mostrar que há uma forma de definir, né, a inteligência artificial, de que dizia assim, a inteligência artificial pode ser entendida como as realizações, uma série de realizações humanas, só que transformadas em automação e numa inteligência realizada de forma artificial por máquinas. E eu achei muito interessante porque acho que foi a maneira mais clara de poder explicar a realização desse avanço, né, dessa implementação
cada vez maior da inteligência artificial. Se a gente pensar nos dias de hoje, nossa, quanta coisa hoje a gente não realiza por meios de canais e instrumentos de inteligência artificial, desde entretenimento até você conseguir se alimentar. Então, antes eram seres humanos que faziam determinados processos e hoje você faz justamente através de uma máquina, através de uma inteligência que está linkada a uma máquina. Você vai num restaurante fast food, tem lá o totem, né, para você fazer o seu pedido, que antigamente, se a gente pensar, que até hoje também ainda é realizado, mas é um processo que vai cada vez mais se entranhar ali dentro desses estabelecimentos, que é justamente de você não usar mais o ser humano. Você usa agora um totem para poder conseguir trazer alguns pedidos que você... Ou seja, chegar no seu objetivo, que é conseguir adquirir aquele produto ou serviço que você solicitou. Então, você tem alguns instrumentos aqui, né, para poder usar como exemplo de como a inteligência artificial ela tenta reproduzir o que o ser humano fazia tempos atrás, ou faz até hoje, mas cada vez mais as máquinas elas vão tomando esse lugar. E o importante é a gente entender também o seguinte: isso tem um retorno, isso tem um impacto no mercado com relação ao recurso humano, que é justamente cada vez mais vão sendo trocados por essas máquinas, e isso afeta, obviamente, é como uma cadeia, vai afetando, obviamente, em outros fatores. Quer completar, Rita? Eu quero. Né? Eu acho que é um tema tão interessante, é um tema que, quando a gente começa a falar sobre inteligência artificial, é um tema que está nas nossas vidas, é um tema que remonta, né? Essa origem, né? Ele vem lá no pós-guerra, onde os estudiosos eles começaram a pensar aí em que momento, como fazer para começar a trabalhar aí as suas ofertas, as suas propostas, mas, mediante a isso, a pensar como é que eles conseguiriam remontar, né, esse sistema neural das pessoas em uma forma de combinação binária aí, para poder, de números, né, para poder dizer como é que a máquina poderia, na verdade, fazer o papel de produção, né, de execução, de forma rápida e de forma que ele pudesse superar aí, de uma certa forma, o homem, né? Então, isso remonta de tempos atrás, e a gente vê que aconteceram algumas evoluções, né, nesse sentido, e aí quando você observa que o homem também está muito voltado para essa forma de combinar, né, na máquina uma forma diferente de agir, porque acaba que ele desperta uma vontade de superar aí o homem, de superar os fazeres, de vencer esses fazeres, né? Quando você vê aí um jogo de xadrez disputado entre nações, onde você tem uma inteligência artificial já lá atrás, sendo montada para que as coisas acontecessem, para que esses momentos fossem superados, e você acaba vendo a superação, né? Como a gente tem essa inteligência artificial agindo hoje na nossa vida, agindo em formas de trazer aí o relacionamento que a gente tem com marcas, o relacionamento que a gente tem com compras, o relacionamento que a gente vive hoje em dia, né, em busca de uma era totalmente digitalizada, uma era em que a gente está pensando na prestação de serviço, né? Então, como que a inteligência artificial ela começou e entrou nas nossas vidas sem pedir licença? Acho que no momento em que a gente não tinha ainda a pandemia, a gente já observava algumas transformações nesse sentido, a gente já observava que a própria empresa, né, o próprio marketing, ele já vinha tendo um olhar muito mais especial voltado para o consumidor. E isso com a pandemia, ou seja, a gente está vivendo aí um momento de isolamento, de novas mudanças de áreas, de comunicação, de home office, aonde se estabeleceu uma nova rotina de trabalho, uma nova rotina de comunicação, e a inteligência artificial ela ganhou assim um boom, né? Porque você sobreviver hoje dentro do mercado de trabalho exigiu que houvesse essa transformação, essa migração
atendendo até uma demanda do mercado. E essa demanda acabou vindo muito mais rápida de empresas que já trabalhavam nesse sentido, né, que já tinham aí seus programas, já tinham as suas ofertas, para poder viabilizar e centralizar conteúdos que pudessem gerar engajamento, ofertas que pudessem trabalhar de forma personalizada. Quando a gente olha para a inteligência artificial e a gente fala assim, poxa, pensar nisso tudo é um grande enigma, né? Se você olha tempos atrás, quando você, né, sei que o professor gosta muito aí de filme, quando você assistia aí filmes de ficção científica, né? Em que você falava, sei lá, via um Matrix da vida, e você via, gente, como é que pode isso? Isso é loucura. Até hoje eu ainda vi 2 filmes para poder entender direito aquilo que acontecia. Você acaba percebendo que essas transformações já chegaram na palma da nossa mão, né? Através do smartphone hoje, você pode comprar uma atividade e amanhã você ser surpreendido com uma marca te dizendo, escuta, além daquilo que você comprou, eu tenho outras possibilidades de te oferecer. Então, acho que a inteligência artificial, depois da guerra, né, ela começou a excitar tanto as pessoas, né, a trazer aí um conceito de como é que a gente pode trazer esse mundo globalizado, de como é que a gente pode fazer essas transformações, né, de forma que a evolução já chegou e a gente nem percebeu. Verdade. Enquanto vocês estavam falando, me veio à cabeça uma matéria, uma reportagem que eu vi há pouco tempo atrás, que, se eu não me engano, no aeroporto de Congonhas, tem o primeiro quiosque sem funcionários, né? O robozinho lá, frita o pastel, né? Pega, você paga com cartão. Eu fiquei assim, gente, isso é muito Matrix, né? Muito a revolução das máquinas e todos esses filmes que a gente já viu tanto. Mas vamos lá, a Rita, ela falou da questão do marketing, do quanto o marketing se utiliza disso, né? E a gente vê que o marketing utiliza muitas ações criativas que envolvam, né, que envolvem a inteligência artificial. Queria perguntar para vocês quais são essas estratégias, quais são essas ferramentas que o profissional de marketing pode utilizar ligadas à inteligência artificial. Bom, é importante a gente entender, para poder linkar essa questão do marketing com a inteligência artificial. O marketing, eu costumo comparar com os meus alunos que ele é um país, é um território dentro do grande planeta chamado administração. E esse país do marketing é um país que eu gosto muito de viver, eu tenho uma vivência, uma prática muito satisfatória e muito legal nela, porque eu costumo dizer que, dentre esses territórios que o planeta administração tem, é o território mais criativo, é o território que mais liberdade te dá para poder criar, para poder inovar, os brainstorms da vida, as ações que são totalmente loucas, mas que geram resultados altamente perceptíveis, satisfatórios e diferentes, né? Acho que é essa a palavra. Então, não tem como a inteligência artificial não estar presente dentro desse território chamado marketing. Eu costumo dizer até que, em termos de criatividade e inovações, que é um fator, um pilar ali extremamente importante para a inteligência artificial, o marketing utiliza muito disso. Utiliza muito, 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 porque as inovações, principalmente com as 2 últimas gerações que a gente tem formado aí, a geração Y, que é a geração Millennium, e a geração Z, que é a chamada geração Alpha também, são gerações extremamente tecnológicas. Então, são gerações que utilizam e necessitam, pedem por cada vez mais inovações. Se a gente pensar, existem ditos, né, que mostram que o mundo evoluiu mais nos últimos 30, 40, 50 anos do que nos seus 2021 anos todos que existem. E isso está ligado diretamente à tecnologia. E a evolução dessa tecnologia leva diretamente até o atingimento aí da inteligência artificial. Se a gente para pensar, se o processo de inteligência artificial é trabalhar as ações
os pensamentos, a mente humana de uma forma mecanizada ou automatizada. Então, se a gente pensar na Revolução Industrial, já acontecia esse processo. Quantas pessoas não deixaram de trabalhar porque novos maquinários já vieram surgindo para poder desenvolver esse processo de produção? Então, a inteligência artificial é o principal pilar ali da Revolução 4.0, dessa revolução tecnológica, dessa revolução industrial também, e essa revolução tão forte para o marketing. O marketing utiliza absurdamente dessa tecnologia. Então, por exemplo, estávamos falando de filmes aí, né? Os filmes, a gente pode citar vários filmes aqui. O próprio filme Inteligência Artificial, ele mostra muito dessa relação do ser humano com os robôs, com os maquinários. Se a gente pensar nos filmes do Exterminador do Futuro, os últimos, então, desde o primeiro, obviamente, porque é um robô, né, um ciborgue que vai ali, mas os últimos já mostram um contato, mas é óbvio que são processos que ainda não existem no nosso cotidiano. Se a gente ver feiras de tecnologia no Japão, a gente consegue observar isso, tanto em sites específicos de busca, quanto em telejornais. Volta e meia a gente vê alguma reportagem sobre algum robô que já está fazendo procedimentos que praticamente são humanos ali agindo, né? E não só isso, mas a gente trazendo para esse lado do marketing, o marketing utiliza absurdamente das ações da inteligência artificial. Vou trazer pequenos exemplos aqui, por exemplo, se vocês olharem as propagandas do Bradesco, vou citar alguns nomes de marcas aqui, porque são enfáticos ali na hora de usarem essa inteligência artificial, que está muito no nosso dia a dia televisivo, e de muitos, né, são também de uso desses produtos ou serviços. Então, a gente pensar em Bradesco, na Magazine Luiza, a Vivo mesmo também tinha. Então, são alguns exemplos de empresas que hoje têm os seus garotos e garotas propagandas artificiais e tem os seus atendimentos artificiais. Hoje você consegue fazer procedimentos de atendimento pelo WhatsApp. Tem uma maquininha ali, uma inteligência artificial que vai te trazendo as respostas mediante as perguntas que você vai solicitando. Quantos já não passaram pelos atendimentos telefônicos que às vezes a gente até fica assim, aí fala uma palavra e a voz robótica do outro lado, né? Bom, não entendi. Pode repetir? Isso são exemplos clássicos de uma inteligência artificial sendo implementada dentro de empresas. Mas especificamente quando a gente fala aí da Lu, né, e da Bia, que era do Bradesco, se eu não me engano, são dois exemplos que inclusive estiveram em voga aí por questões de abusos até de contato com esses, e se levantou até a questão da discussão de até que ponto uma inteligência artificial ela pode ser considerada como tendo sido faltado respeito ou tendo não agido com ética ou com a conduta certa junto a a inteligência artificial merece esse respeito todo. Então se levantou essa questão, ações foram feitas por essas empresas, mas fato é, pessoal, esses dois exemplos que eu dei, né, da Bia e da Luda, essas duas empresas, são os mais clássicos e acho que os mais fáceis de serem visualizados de como o marketing utiliza da inteligência artificial hoje. Você vê essas figuras passando nas propagandas, chamando a atenção, sendo tratadas até como pessoas mesmo, né? Olha, poxa, aquela ali é a Lu da empresa, né, da Magazine Luiza. Aquela ali é a Bia do Bradesco, que estavam falando. Então, qual é o propósito do marketing? É criar ações estratégicas que visem promover, recuperar ou alavancar um produto, serviço ou marca e proporcionar o procedimento ali, a relação de comercialização, ou seja, de uma demanda que deseja comprar e de uma oferta que deseja oferecer para findar nesse processo comercial. Fato é, esses personagens criados que são inteligências artificiais, eles promovem esse processo, isso é fato. Eles promovem esse processo e conseguem fazer muito mais, né? Fazem a gente levar isso para um lado mais humano, mais pessoal. A mesma coisa são os maquinários, por exemplo, quando você chega em algum... aqui agora me fugiu o nome, mas aqueles chamados outdoors, mas só que são digitais, onde você consegue ter ali a visualização de alguma marca. Então, se você parar para pensar, era um procedimento feito antes, às vezes até por ser humano. Então,
Eu lembro que tem um filme até do De Volta para o Futuro que mostra um tubarão, né? Mostrando lá o tubarão versão 33, alguma coisa assim, e sai um tubarão ali 3D de dentro da tela para querer comer o Marty McFly ali. E é um exemplo, é claro que foi num filme isso, mas se a gente pegar, daqui a pouco a gente vai estar tendo isso, se não já está acontecendo, né? De uma imagem 3D sair de dentro da imagem e conseguir trazer a ideia de caramba, era do tubarão, era do filme tal. A gente já consegue, por exemplo, os avatares são uma evolução desse processo. Os avatares hoje eles são usados para quem é que não lembra do filme Avatar, né? Então, os avatares são personagens nossos de como a gente queria ser, de certa forma, em algum outro mundo, alguma outra dimensão. Eles aparecem na TV para a gente, eles são usados em figurinhas hoje de WhatsApp e eles, de certa forma, promovem toda aquela marca, promovem aquele produto. Então, assim, eu citei alguns exemplos aqui, mas se a gente parar para pensar, a gente fica o dia inteiro aqui falando sobre uma série de ferramentas e exemplos de como o marketing hoje usa não só da tecnologia, que é um fator primordial, mas da inteligência artificial para chamar a atenção do consumidor, para promover um produto, serviço ou marca e fazer com que ele olhe e fale, cara, isso é interessante, eu quero ir até ali e experimentar. Eu só acrescentaria, Érica, se você me permitir, que para chegar nesse nível, né, de interação, né, principalmente das equipes de marketing, a gente acaba observando hoje que as competências, as habilidades que essas pessoas precisam ter, elas mudaram, né? A gente está num mundo aí de grande vulnerabilidade, de grandes movimentações. Quando a gente acaba observando o que essas equipes elas faziam, né? Que tipo de competências elas necessitavam ter, a gente entende que hoje, nesse mundo mais de inteligência artificial, essas pessoas elas precisam antever, né, questões que seus consumidores aí buscam, procuram, mas muito mais serem analíticas, porque você entende que a inteligência artificial, até quando você fala esse nome, até quando você inicia essa questão, né, você começa a falar assim, poxa, será que a inteligência artificial ela se sobrepõe ao homem? Não, né? A gente, na verdade, pelo menos até agora não, né? Mas até o momento que você pode dar dados para toda essa inteligência que nos movimenta, que está interagindo com a gente, que está hoje fazendo parte, né? A gente já tem, através dos avanços da inteligência artificial, a internet das coisas, né? Que está chegando aí com uma velocidade danada. A gente acabou falando, acho que foi até, não me lembro agora se foi Érica ou se foi o professor Luiz que falou sobre a China, né? A gente tem que grande parte do movimento da China, quando ela ficou parada aí através de não ter feito aí essa revolução industrial com todos os outros países, ela ficou à mercê aí de uma tecnologia muito aquém daquilo que ela poderia utilizar, né? E a potência que ela tem hoje, ela já traz aí avanços muito interessantes para a gente, né? O 5G que a gente tanto tenta estar falando aqui no nosso país, é uma implementação muito importante e que vai fazer com que essa indústria ela comece a se mobilizar para poder fixar, né, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, a internet das coisas, que nada mais é do que, em tempo real, você ter a possibilidade de analisar o que o seu consumidor está consumindo, quais são as preferências dele, o que está faltando, né? Como é que a gente pode, em tempo real, entender como é que no Brasil tão grande, em várias localidades, existe o consumo de um determinado item. Então, isso faz com que os profissionais de marketing, né, eles precisem de habilidades, de conhecimentos, né, que possam trazer, principalmente, uma forma muito mais analítica. Porque quando eu tenho um database, né, com todos os meus clientes e que eu consigo entender como é que essa questão está acontecendo,
eu preciso analisar para ver quais são os fluxos, eu preciso analisar para poder dar as respostas, as devidas respostas, né? Antes eu entendia meu consumidor e eu projetava para ele aquilo, o exercício desse trabalho era projetar para ele novos produtos em função da necessidade apontada. Hoje a gente já visualiza que o time para isso é muito, né, update. Então, assim, eu estou visualizando que ele está consumindo, eu estou visualizando que ele está me gerando uma demanda ali. Então, como é que eu posso, através desses recursos de análise, criar toda uma estratégia, né, que vá de encontro a essa demanda? Porque o mercado está se movimentando muito rápido e eu acredito que essas funcionalidades, elas já começam a entrar na casa da gente, né? Sem que a gente perceba tanto, mas você já vê movimentos como... em muitas casas você já não tem nem mais o recurso da chave, né? É por uma digital ou é por um olhar que você faz. Na China isso está muito mais avançado, quando você tem aí um carro, né? Sendo aí conduzido por muitos lugares aí, você acaba vendo que muitas das vezes foi só a leitura facial que te possibilitou abrir uma porta, abrir um sinal. Quer dizer, a gente já vive num Big Brother, né, sem a gente saber. E aí, nesse sentido, a gente acaba percebendo que os profissionais que atuam nessa área, eles precisam de muito mais competências para desenvolver e criar estratégias que se adaptem aí a esses novos tempos. Perfeito. Bom, vocês dois deram exemplos, né, de estratégias, de ferramentas, né, que se modificaram com a chegada da inteligência artificial, né, como a publicidade, né, a humanização vinda através dos robôs, etc. Mas aí fica uma pergunta. Cita para a gente, dá como case, um tipo de marketing feito exclusivamente com a inteligência artificial. Não algo que foi modificado, né, do humano para a inteligência artificial, mas algo que seja criado a partir dessa inteligência. Só para que quem está escutando, quem está vendo a gente, possa ter a ideia dessa capacidade toda. Bom, eu queria só, antes de responder trazer o assunto da abordagem desse exemplo, né, desse case, só ressaltar, a professora Rita trouxe um ponto muito importante, que é justamente esse back-office da inteligência artificial no marketing, no planejamento do marketing, que a competência hoje é extremamente importante. Isso é uma das coisas mais ressaltadas quando a gente fala na implementação da inteligência artificial dentro de um setor de marketing ou de uma estratégia de marketing. Justamente isso não acontece hoje se os profissionais não tiverem também a competência para poder desenvolver esses processos. Então, foi um ponto muito bem ressaltado aí. Inclusive, quando eu falei da Ásia, eu falei mais do Japão, né? Mas é óbvio que a China se encaixa ali como a maior produtora hoje, uma das maiores produtoras do mundo, então não foge muito ao exemplo. Com relação ao posicionamento que você trouxe, ao questionamento que você trouxe, Érica, eu acho que eu trabalhei em cima de dois exemplos aí que são bem fáceis das pessoas, que foram criados em cima, não foram tirados, tipo, existiam já um personagem que trabalhava com aquilo e se criou para substituir, não. Eles foram criados do zero, que acho que essa é a ideia da pergunta, que foi justamente da Magazine Luiza e o da Bia, né, do Bradesco. Só que antes dessas duas, já tiveram outros personagens aí que a gente consegue trazer com relação a essa questão da inteligência artificial entrando. Como eu citei também uma aqui da Vivo, não vou me lembrar qual é o nome que foi usado na época, para essa inteligência artificial fazer o procedimento ligado à promoção da marca, a questão de vender a imagem e o serviço, mas a Vivo já tinha começado a trabalhar com esse tipo de estratégia, de trabalhar uma inteligência artificial humanizada, ou seja,
um avatar, na verdade, criado para poder desenvolver ali as ideias e os valores da empresa e, obviamente, os produtos e serviços também. E logo em seguida teve-se um boom disso, né? Onde a gente teve as criações mais recentes aí da Bia e da Magazine Luiza, que na verdade é a Luna, que não são também tão recentes, elas vêm sofrendo evoluções. E isso é um ponto muito legal, porque mostra que até as inteligências artificiais precisam ter adaptações e evoluções. Eu citei aqui que um dos pilares mais importantes da Revolução 4.0, essa revolução tecnológica, é a inteligência artificial. E isso é tão forte no mercado hoje, mas é tão forte mesmo, isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro para os telespectadores aqui, para quem está acompanhando a gente nesse evento. Pessoal, é tão forte hoje a atuação da inteligência artificial que às vezes a gente nem sabe que aquilo é um processo ou um mecanismo de inteligência artificial que está acontecendo com a gente. Então, por exemplo, existe um órgão chamado PricewaterhouseCoopers, que eles fazem uma série levantam, né, uma série de dados, principalmente com empresas inovadoras do mercado. Só para vocês terem uma ideia, até 2020, que foi, né, o ano passado, o cálculo de movimentação dessa área da inteligência artificial era de chegar a 70 bilhões de dólares. Então, para você ter uma ideia de como isso movimenta o mundo, a economia e o mercado. É um fato. O marketing não pode estar fora disso. O marketing cada vez vem entrando. Óbvio, pessoal, que se a gente pensar não só em empresas brasileiras, mas em empresas mundiais, apesar de a gente ter regiões que já desenvolvem muito mais esse processo de usar a inteligência artificial no marketing, mas se a gente pensar no mundo como um todo, ainda não é um processo que é fidedigno, sempre acontece em todas as empresas utilizar a inteligência artificial para vender a imagem da empresa ou recuperar ou alavancar o produto ou serviço ou marca da empresa. Não, a gente sabe que ainda não é, né? Não é um processo que está ali entranhado e já acontece com total frequência, mas que cada vez mais vem evoluindo. E essa evolução, ela também acontece, né? Putz, criei aqui um processo de inteligência artificial para o meu atendimento, para a venda, para a exposição da minha imagem. Consegui criar, tudo bem, mas isso logo, logo vai ter que ser superado. Você vai ter que evoluir ou você vai ficar para trás. Então, até se a gente pensar nessas mesmas personagens que eu citei aqui como exemplo de ações criadas diretamente pensando em inteligência artificial, a da Magazine Luiza e do Bradesco, elas também sofreram alterações. Se a gente pensar naqueles dois personagens criados ali através da inteligência artificial, sofreram alterações também. Para pensar nas Casas Bahia, pessoal. Quem é o principal garoto propaganda das Casas Bahia? É o cara que fala que quer pagar menos? É o outro? Não, é o Baianinho. O Baianinho está lá desde o começo. O Baianinho, quando se criou as Casas Bahia lá, né, há décadas atrás, ele já se movimentava? Ele tinha a interação? Não, ele não tinha. Hoje em dia você vê o Baianinho falando. Hoje em dia você vê o Baianinho se movimentando, rindo. Então, no caso, o Baianinho foi uma evolução de um personagem que já existia e que vende a imagem da empresa. Eu estou trazendo bem mesmo para a área da promoção, para um dos pilares ali do marketing, que é a promoção de um produto, serviço ou marca. E isso vem acontecendo com uma série de empresas. A gente vai ficar pensando aqui, eu vou falando e vou puxando uma série de... vão surgindo vários personagens que trabalham, são ações das empresas estudando e desenvolvendo a inteligência artificial para cada vez mais ter a exposição ao consumidor. Vamos pensar no back-office, porque o marketing ele também é a comercialização, o processo de quero comprar, quero vender. Os atendimentos, a professora falou muito bem aí desse cadastro, do database que a gente cria para poder fazer todo o gerenciamento. Antigamente, o que a gente fazia? Saía catando e-mail por e-mail para poder mandar um e-mail marketing. Saía catando número por número para mandar uma mensagem. Hoje em dia não, uma máquina faz isso, um software faz isso. Então, quer dizer, é o processo de um humano sendo mecanizado, automatizado, trabalhado pela automação ali, de uma máquina fazendo.
Os CRM, se a gente pensar em CRM, era o processo, Customer Relationship Management, era o processo de você gerenciar a relação com o cliente através da tecnologia. Hoje em dia, uma máquina faz isso. Uma máquina filtra, identifica, faz com que todas as informações sejam enviadas para cada um. Então, para pensar, pessoal, a gente tem a inteligência artificial na ponta, e na ponta, quando eu digo, é na promoção da marca, produto ou serviço ao consumidor, e no atendimento também, e a gente tem no back-office também, olha aqui, ó, os estrategistas, os humanos ali que faziam um processo de separar que tipo de perfil é aquele consumidor, para quem que eu vou mandar determinada mensagem, hoje em dia é feito por uma máquina. Então, cada vez mais, ó, a inteligência artificial ela vai entrando no nosso meio e a gente não vai nem notando. As coisas vão acontecendo e a gente não vai nem notando. Espero que não chegue ao dia lá da revolução das máquinas no Exterminador do Futuro, onde as máquinas tomarão o poder e vão querer eliminar os seres humanos, né? Mas, por enquanto, como a própria Rita falou, a gente ainda precisa da competência dos profissionais para poder realizar isso. Bom, isso me fez aí refletir aqui, né, o quanto que a gente não recebe aí essa influência no dia a dia, né? Quando eu escuto seus exemplos, eu me lembro que é tão comum a gente, né, você falou de avatar aí, é tão comum a gente ver a presença, mesmo em casa, se você quer fazer um jogo, você vai lá e fala qual é o personagem que você quer ser, né? Eles fazem uma leitura do seu rosto e já começam a entender aí como é que esse seu rosto ele vai se fixar aí no jogo, como é que quais são os movimentos que você faz. E, na verdade, tudo isso passa a ser um grande estudo, né? A gente, na verdade, se você for pensar, enquanto essa inteligência artificial ela já não entrou na nossa vida, em exemplos, né, do cotidiano, se você olhar para um aplicativo onde você coloca seu rosto e você pode imaginar aí se você tem uma cor de cabelo diferente, como é que você vai ficar se você tiver um cabelo mais curto. Enfim, você começa a fazer um mapeamento, né, onde essa informação ela começa a ser gerada e a multiplicada por empresas que a gente nem está sabendo, que estão estudando de uma certa forma o nosso comportamento. E eu acho que esse já foi um grande indício, né, de como a inteligência artificial ela começou a fazer parte da nossa vida, ela começou a nos rodear, né, e o quanto que ela já mapeou de informações e de formas de nós agirmos, né, sem que a gente perceba, para poder usar isso agora em novos formatos e em novas possibilidades aí para o futuro. Acho que é isso, Érica. Perfeito. Bom, para a gente fechar o nosso papo, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o panorama durante a pandemia que a gente vive e o pós-pandemia. Vocês acham que o marketing se adaptou à inteligência artificial, a utilização da inteligência artificial a esse mundo que a gente está vivendo, esse mundo meio não, completamente online que a gente está vivendo? E como vocês acreditam que vai ser esse pós? Vamos voltar ao que era antes? Vai haver uma evolução? Vai ser um híbrido? Como é que vocês veem isso? Então, o híbrido, inclusive, já é uma palavra bem conhecida aí pelos alunos da rede pública, rede particular. É óbvio que a gente sabe que alguns conseguem estar mais estruturados do que os outros para conseguirem trabalhar, mas é engraçado, eu achei interessante a palavra híbrido, né? Híbrida. Ela está tão presente hoje nessa área da educação e vai cada vez mais estar presente também na área industrial profissional. As empresas já trabalham no modelo híbrido também, então já é uma realidade para as empresas. E fato, o marketing se adaptou e vem se adaptando cada vez mais à inteligência artificial. A gente, quando fala da inteligência artificial, a gente também lembra que está envolvido nesse processo da inteligência artificial um procedimento chamado machine learning, que é justamente ensinar você ali, ensinar uma máquina para poder fazer os procedimentos humanos. Então, falando de pandemia, a gente tem cada vez mais
maquinários realizando procedimentos humanos, até por uma necessidade, né? Pensa em como o ser humano chegava na Lua antigamente, na década de 60, ali com os russos, com os americanos, né? Entrava num foguete, subia até a Lua lá e chegava lá, pisava e pegava lá as coisinhas lá, né? E falava as frases bonitas, fincava a bandeira. Como é que o homem chega na Lua, chega em Marte hoje em dia? A gente tem visto aí, é o homem que chega, assim, em termos, né? É o homem que chega em Marte? Não, são maquinários. É o maquinário fazendo o mesmo procedimento do ser humano, recolhendo peças lá, ou partes, né? Pedaço de conteúdos do terreno lá de Marte, que era o ser humano que fazia isso antes. Então, é claro que é um exemplo que está fora aqui do nosso cenário, mas que está acontecendo no mundo. E a gente consegue mostrar como o ser humano cada vez mais vai tendo também os maquinários exercendo. Mas fato, existe um ser humano ali que precisa ensinar aquela máquina a fazer. Então, com a pandemia, isso se tornou cada vez mais visível para a gente, né? E por uma questão de necessidade, por exemplo, se hoje a gente tem os totens mais presentes nas centrais de atendimentos físicas dos locais, é justamente porque é para evitar, por uma necessidade, evitar o contato com outra pessoa. Então, isso cada vez mais vem se tornando presente, vem se tornando forte e vai evoluir, pessoal. Enquanto estiver existindo o ser humano estiver realizando as suas ações, as suas atividades, vão existir evoluções tecnológicas que vão simular a realização do ser humano. Tem uma das definições que traz da inteligência artificial, que é justamente simular a capacidade humana ligada à inteligência. Simular a capacidade humana, ou seja, a capacidade de a gente realizar as nossas coisas ligada à inteligência da gente. Então, o maquinário ele passa a realizar ações que nós fazemos com consciência, com raciocínio, mas existe toda uma programação. Voltando para a Ásia de novo, a gente já tem robôs lá que são como se fossem profissionais da limpeza, empregadas, né? Como se fossem profissionais ali do lar, que fazem toda a organização do lar. Não precisa ser um robô, um próprio maquinário. Quem é que varria antes, ou quem varre até hoje, né? Muitas das casas, eu varro a minha casa até hoje, mas a própria propaganda que tem de um dos sites aí de compra mostra justamente o cara comprando um robô, só que não é um robô ser humano, ou pelo menos com feições humanas, mas um robô que fica girando o tempo todo para poder limpar a casa e automaticamente ele bota um brinquedinho lá e o gato sai correndo atrás daquele robozinho limpando a casa, mas é um robô fazendo um procedimento que um ser humano fazia antes. E a tendência é cada vez mais isso evoluir. Isso não é de agora, pessoal. Isso é uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo. Máquinas começando a fazer procedimentos humanos. Se a gente pensar em casa, quem é que lavava a louça? Hoje em dia não, né? Há muito tempo você tem a máquina de lavar. Pensar antigamente como é que se fazia o fogo. Hoje em dia você tem um fogão elétrico. Olha como é que a coisa já vem de... É o maquinário sendo programado por um ser humano para realizar uma função humana. Quem lavava a roupa? Hoje em dia, e há muito tempo já, você tem a máquina de lavar roupa. Então, se a gente parar para pensar, a inteligência artificial, hoje é um clichê de nome, AI, né? Ou IASF, é Intelligent Artificial. Então, você vê que isso é um clichê ou é uma marcazinha já que tem no mercado, mas que já acontece há muito tempo. Mas por que a gente está falando tanto disso agora? Porque cada vez mais, com esse processo todo pandêmico que a gente tem vivido, de estar em casa, de estar sem contato com outras pessoas numa quantidade muito menor em termos de relações interpessoais com outras pessoas, cada vez mais as máquinas se tornaram necessárias para a gente. E as empresas, obviamente, pensando nisso, cada vez mais foram criando máquinas e procedimentos artificiais. Procedimentos que não eram de realização do ser humano que passam a ser realizados por uma máquina. E isso vai evoluir. Se novos procedimentos acontecerem, novas máquinas vão começar a ser preparadas para realizarem aquele procedimento. Eu fico num verdadeiro brainstorm aqui, porque enquanto eu vou falando, vão surgindo vários exemplos no mercado para pensar na força policial.
né? Se a gente, a Érica falou a questão do híbrido, o híbrido também no ser humano, se a gente pensar em filmes aí, Robocop, o próprio Exterminador do Futuro também, são metade homem, metade máquina. Isso já são procedimentos que vêm sendo estudados e trabalhados cada vez mais. São atuantes no mercado? Não. Então, por exemplo, se você parar para pensar, existem já ações policiais e também ações de guerra que são realizados por drones, são realizados por robôs, são realizados por máquinas com inteligência artificial que vão até lá para não expor o ser humano. Então, dei exemplo de máquina de casa, né? Máquina de lavar, aspirador, máquina de lavar louça, lavar roupa. E daí a gente vai trazendo uma série de exemplos, os totens, que cada vez mais estão presentes nos fast foods, nas empresas com atendimentos digitais. E cada vez mais isso vai eliminando a ação prática, palpável, tangível do ser humano e passando essa responsabilidade para quem cria essas máquinas. Agora, fato que a gente sente na pele, isso mexe com o mercado de trabalho. Isso é fato. E as empresas usam as estratégias de marketing para justamente facilitar a vida do trabalhador, a vida do consumidor, através dessas inteligências artificiais. Então, uma dica que eu posso deixar aqui é, cada vez mais, vamos nos atualizar, vamos dominar essas máquinas mediante a área de cada um que atua aí, vamos dominar o máximo da tecnologia que a gente possa dentro da nossa competência da área que a gente atua. Porque se a gente se a gente morre, para ali no tempo, né, morre em adquirir conhecimentos, a gente vai ficando para trás no mercado. E quando você olhar, nada do que você faz hoje já vai ser viável ou interessante para a empresa, porque já existem máquinas fazendo. Então, acho que eu aproveito, né, para trazer a abordagem dessa pergunta junto com um recado final aí. Vamos nos manter sempre atualizados e entendendo o funcionamento dessas tecnologias. Muito bom, professor. Muito boa reflexão, né? Minha reflexão sobre isso é que esse período que a gente, na verdade, ficou em casa, esse período de afastamento, né, exigiu muita transformação das relações que a gente tem, né? Essas relações que a gente tem com a empresa, essas relações que a gente mantém no nosso convívio, as relações que a gente mantém entre, né, pessoas do CRA e tudo mais, fizeram com que a gente, na verdade, evoluísse, né? Eu acho que foi um momento no tempo de muitos desafios, de muita busca, de muita superação e de muito aprendizado. E esse aprendizado, ele não foi um aprendizado em vão. Não é um aprendizado que a gente, de uma hora para outra, a gente pode esquecer. Não é um aprendizado que nos faz voltar ao tempo, né, para experimentar de novo coisas que a gente já viveu lá atrás. Eu acho que esses aprendizados, eles vieram cheios de riquezas, cheios de novas experiências, e essas experiências, elas nos marcaram tanto que superaram aí vários momentos nossos, né? Momentos como pessoa, momento como profissionais que somos. E eu acho difícil a gente hoje, olhando para frente, olhando para o que a gente já tem hoje, comparando com o que foi há 6 meses atrás e comparado a 1 ano atrás, a gente voltar a esse tempo, né? Quando a gente olha a história, né? Se a gente olhar na história de uma forma geral, a gente vê acontecimentos, a gente vê a própria inteligência artificial que surgiu numa época onde ocorreram muitas mudanças, onde ocorreram muitas necessidades, né? E houve aí um momento onde se pensou em como superar essas necessidades. Eu acho que a gente está passando agora por esse momento, e eu vejo que a relação do ser humano com essas tecnologias, né, esses avanços tecnológicos, eles abriram assim uma porta muito interessante. Quem há 1 ano atrás imaginava de participar de um evento, de participar de uma reunião online, onde você tem a sensação,
né, através de todo um trabalho que foi feito, de abrir uma porta e entrar em um congresso. Eu estava participando ontem de um evento como esse, e é muito interessante porque você, mesmo estando na sua casa, mesmo eu estando aqui com todo o meu mobiliário, mas eu vivo a experiência de estar fazendo parte dessa reunião, né? Onde você pensou que você pudesse estar movimentando aí todo um trabalho e você pudesse reunir gente do Iapoque ao Chuí numa mesma reunião, ou mesmo que você pudesse estar falando com pessoas de fora do Brasil, né? Então, assim, são eventos e são momentos que, na verdade, não vão voltar atrás. Essas experiências vividas, elas nos mostram o que está por vir, né? E eu acho que também deixou um bom legado, está deixando um bom legado, né? Se Deus quiser, a vacina já está chegando aí, a gente já começa a ver uma movimentação das pessoas, né, tomando a vacina, e eu acho que isso é um grande impulsionador, mas eu acredito que a partir de agora a gente começa a vivenciar um novo momento, uma nova era, uma era pós-pandemia, onde essas facilidades, elas só tendem a aumentar. A gente, na verdade, enquanto consumidor, a gente não quer retroceder. A gente, na verdade, almeja situações, né, de experiências melhores. Isso se dá com um aplicativo que você faz uma encomenda a sua comida, isso se dá com o próprio Uber, que você pega e hoje ele já te avisa em quanto tempo a pessoa vai chegar para te buscar. Isso, na verdade, são facilidades que você fala, olha, se eu não tiver aqui o tempo previsto, como é que eu vou me organizar? Se eu não tiver as músicas, né, sendo diariamente trazidas a mim, né, como é que eu vou me atualizar? Se eu não tiver a notícia chegando, se eu não tiver os streamings que estão chegando, como é que eu vou fazer? Então, eu acredito que toda essa movimentação, ela realmente mudou a nossa forma de pensar, gerou novos insights, né? E quando você desperta, quando você amadurece, você não consegue retroceder. Eu só vejo daqui para frente formas de mudança no mundo, formas que vão fazer com que as nossas relações com produto, com serviços, elas só alavanquem, né? E esse despertar, ele aconteceu de uma forma muito rápida, muito brusca, com certeza vai deixar algumas sequelas em cada um de nós, mas eu acho que a gente está vivendo um período único no mundo, a gente está fazendo parte de uma história, né, que ela não vai retroceder, não. Ela só tende aí a mostrar para a gente, né, uma quebra em paradigmas que antes pareciam tão enraizados, né, com a possibilidade de você só estar presente fisicamente no lugar para fazer reunião, do que virtualmente, né, um exemplo que é o que a gente mais está vivendo hoje em dia. Então, Érica, eu acho que a oportunidade, né, de falar sobre isso gera cada vez mais na gente a sensação de que a gente está vivendo num mundo muito especial e de que esse mundo está sendo preparado para viver experiências inovadoras, bacanas pela frente, né? E acredito que a inteligência artificial agora, que a gente acaba falando mais, né, aqui, ela se transforme na internet, ela se transforma, não, ela já está avançando, né? Já avançou para a internet das coisas. A gente vai vivenciar aí uma era de a internet das coisas, onde a gente vai chegar na nossa casa, a gente já vai saber que está faltando aquele leite na geladeira, né? A gente já vai estar sabendo que está faltando o quanto vai ter de luz para a gente gastar, né? Eu não sei ainda as viabilidades e aplicabilidades, mas a gente vai ter, exatamente como eu falei lá no início, né, a capacidade de olhar para tudo aquilo que a gente administra, para tudo aquilo que a gente organiza da nossa vida, né, através da internet das coisas, e poder criar condições de organizar, de gerenciar e de administrar a nossa vida de uma melhor forma. Acho que é isso. Eu queria só
trazer dois dados aqui para reforçar essa sua pergunta final, em cima do que a professora falou também. Eu tinha separado alguns dados aqui para poder tangibilizar para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, o quanto a inteligência artificial ela é impactante hoje e para frente nesse mercado pandêmico, e como isso não parou, como isso cresceu, devido à necessidade de a gente se tornar cada vez mais virtual e fazer ações virtuais. Tem um processo chamado retargeting, que é você impactar mais de uma vez o seu consumidor, e esse processo, numa ação de CRM, de Customer Relationship Management, que é o gerenciamento da relação com o cliente, essa estratégia aí de retargeting, ela consegue ser feita com mais velocidade justamente por questões da inteligência artificial, que consegue identificar conforme, por exemplo, o Google usa, né, de quantas vezes esse consumidor está clicando em cima daquele assunto. E vai recolhendo informações para poder saber que tipo de propaganda ou que tipo de produto ou serviço vai oferecer. E é uma máquina que faz. Uma máquina, ela vai colhendo esses dados, vai colhendo esses algoritmos, aí vai entendendo e vai classificando esse tipo de consumidor. Só para ter uma ideia, pessoal, só para vocês terem uma ideia, nesse ano pandêmico, eu mostrei aí os dados da PwC, que de 70 bilhões com movimentação nesse mercado de AI para 2020. Para 2021, foi feita uma pesquisa pela IDC, a Salesforce, que mostra que para esse ano de 2021 tem uma perspectiva de as empresas que investirem numa visão mundial, são dados mundiais, a movimentação das empresas investindo em inteligência artificial pode chegar a alavancagem, pode chegar a ganhos em negócio de cerca de 1,1 trilhão de dólares no mundo. 1,1 trilhão de dólares. É muita coisa. É uma movimentação muito grande financeira que a inteligência artificial tem também para esse ano. Bem maior do que a do ano passado, 70 bilhões de dólares. A perspectiva para até o final desse ano é de 1,1 trilhão de dólares. Então você imagina para 2022, onde essas ferramentas de inteligência artificial e esses procedimentos e tudo que a gente faz hoje que precisa da inteligência artificial, que usufrui da inteligência artificial, o quanto eles já não vão estar mais fixados no mercado e o quanto eles não vão gerar para 2022. Então é uma grande realidade, não tem para onde fugir. Muito bem. Rita, Luiz, eu agradeço a participação de vocês aqui no Papo de Marketing e espero vê-los outras vezes. Eu que agradeço, Érica. Obrigada, professor Luiz, né, por ter aí dividido esse tempo comigo. E aqui, em nome dos administradores da comissão, eu também representando, agradeço, tá? Muito obrigado. É sempre um prazer estar participando de eventos do Conselho Regional e do Conselho Federal também, quando tem oportunidade. Muito obrigado à professora administradora Rita, muito obrigado, Érica, muito obrigado ao CRA por poder estar sempre abordando assuntos super interessantes. A gente traz aqui a representação da Comissão de Marketing, então é a voz da Comissão de Marketing falando com vocês, administradores, e por favor, sintam sempre à vontade em entrar em contato com o Conselho Regional, com o Conselho Federal e com as comissões também, não só de marketing, mas as outras tantas comissões que estão trazendo sempre conteúdos aí nessa época que a gente está tão distante. Mas futuramente, se Deus quiser, a gente vai estar presente lá no auditório do Conselho Regional ali na Tijuca para poder estar tendo ótimos encontros e ótimas conversas. Um abraço e até a próxima. Até a próxima, e não vejo a hora disso acontecer. Bom, vocês que acompanharam a gente até aqui já sabem, novidades sobre a área de marketing você encontra aqui no Papo de Marketing. Em breve vamos ter novidades para vocês. Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau.